Saúde, amada igreja, família, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Deus, Ele está nesse lugar. Deus, Ele está presente na casa. E aonde o Senhor está, algo acontece. Glória a Deus. Tem salvação, tem libertação, tem restauração, tem cura, porque Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, Jesus, santo, santo é o teu nome. O Senhor está aqui nesse lugar, igreja. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor, juntamente com a família, a amada igreja, adorando ao Senhor. Glória a Deus, porque esse tempinho frio, essa chuvazinha que deu, não nos impediu de estar aqui adorando ao Senhor. E mesmo que hoje é o feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque Deus, Ele trabalha em nosso favor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero desejar a toda a amada igreja, família, a você que Deus está te direcionando agora nesse momento. Eu quero desejar um feliz dia do trabalhador. Então vamos aplaudir ao Senhor pela vida de cada trabalhador. Que Deus, Ele continue abençoando cada um. Glória a Deus. Essa semana eu já tinha pensado, preparado a palavra. E para a honra e glória o nome do Senhor, né? Mas quando chegou ontem, Deus mudou a palavra. Então, eu creio que se o Senhor, Ele mudou a palavra, assim como Ele está falando comigo, Ele vai continuar falando. E vai falar com cada um dos que estão receptivos a ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero pedir à amada igreja que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 22. Quem puder, fica de pé. Quem não puder, se assenta. Mas no momento que os irmãos estão procurando, eu vou levantar uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Nessa noite eu te peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Meu Pai, nesse momento eu me entrego perante a Ti, meu Pai, reconhecendo que nada tenho, nada sou, meu Pai. Sou apenas um instrumento Teu, meu Pai. Alguém que o Senhor chamou para estar levando a Tua palavra. Meu Pai, por isso eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos agora. Que não seja eu, meu Pai, mas que seja o Senhor falando. Que eu me constranjo, que eu venha diminuir, meu Pai. E o Senhor venha crescer, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Pai, me dê discernimento de vozes, para saber qual é a voz do inimigo, que lança seta, que lança dardos inflamados. Meu Pai, discernimento de vozes, para saber qual é a minha voz, qual é a voz do meu coração. Me dê discernimento de vozes, para ouvir a Tua voz. Meu Pai, que seja calada todas as vozes e que eu venha ouvir somente a Tua, meu Pai. E que eu venha transmitir aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Não foi à toa, meu Pai, que o Senhor mudou essa palavra. É porque algo o Senhor quer falar e quer fazer. Por isso, meu Pai, se faça presente nesse lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar comigo. E o Senhor venha falar com cada um, meu Pai. E que haja cura, haja salvação, haja libertação, haja batismo com o Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. A igreja achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Espera. Glória a Deus, nós esperamos. Gênesis capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 22. Glória a Deus, aleluia.
A presença do Senhor está aqui, então pode glorificar, pode adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Fica nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Vamos começar a leitura da palavra. Eu gosto de ler o título. E diz assim: Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, na parte de cima, e a parte da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. Fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, teu e deles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Pode se assentar glorificando o Senhor pela palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, pela tua palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Deus, ele está aqui, igreja, e o nome dele é glorificado nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença que é notória nesse lugar, Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Continua falando conosco, Senhor. Não há parte de nós a tua presença, meu Pai. Tu és santo, meu Pai. Tu és adorado, tu és digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus pela palavra de Deus nessa noite. Meus amados irmãos, a Bíblia ela nos fala a respeito de uma cidade. Deus ele ia destruir aquela cidade. Por quê? Porque o pecado já tinha chegado às narinas do Senhor. E o pecado era grande naquele lugar. Era muito grande. E Deus ele já não estava se agradando mais do pecado. Deus não estava mais se agradando. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, todos os dias. Mas também tem o dia do basta do Senhor. E Deus ali já não estava mais se agradando. Era tanto pecado naquela cidade, naquela terra, que Deus ele decidiu destruir aquela cidade, aquele local. Meus amados irmãos, Deus ele é um Deus que zela pela tua palavra, mas Deus ele também é um Deus que ele muda decretos. Quando um pecador se arrepende, Deus ele muda decretos, ele dá uma nova oportunidade, ele dá uma nova chance.
Porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus, ele odeia o pecado, mas ele nos ama, porque nós somos coroas da criação. E Deus ali, ele se arrependeu de fazer tudo. E não foi por causa de nós, pecadores, os pecadores daquela época. Não foi por causa do pecado. E ali Deus, ele não se agradou de ver aquela situação. E ele decidiu destruir toda aquela cidade. E tudo que tinha lá naquele local. Mas Deus, quando ele decide fazer alguma coisa, ele olha para a terra e ele vê. Ele vê Noé, que em meio àquela cidade, que em meio àquela situação, ele era temente, ele era justo aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Então, quando Deus, ele olha ali Noé, ele vê que Noé era justo, Deus não permite Noé e sua família perecer. E quando Deus, ele vai fazer alguma coisa, ele alerta quem é dele. Ele não deixa desapercebido. Ele não deixa acontecer nada sem falar antes. Então Deus, ele olha para Noé e Deus, ele fala com Noé que vai destruir aquela cidade. Porque o pecado, ele já não aguentava mais. Já estava insuportável. E ali Deus, ele manda Noé construir uma arca. E quando Deus, ele manda Noé construir uma arca, ele diz que ele vai mandar um dilúvio, 40 dias e 40 noites, para destruir aquela terra, acabar com tudo. Mas pela aliança que Deus, ele fez com Noé, por ver que Noé era justo, Deus, ele ia preservar Noé e toda a sua família. Deus não ia permitir que nada acontecesse com Noé e com a sua família. Então Deus, ele diz para Noé, Noé, constrói uma arca. Leva os animais de cada espécie, macho e fêmea. Entra com a tua família, com a tua mulher, com seus filhos, com as suas noras. Leva os alimentos que eu vou destruir. Mas devido à aliança que eu tenho contigo, você é justo, nada vai acontecer. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para Noé, no que Deus, ele tem falado comigo, sobre a aliança, sobre o que ele ia fazer, nós olhamos e dissemos, Noé não sabia fazer uma arca. Noé, ele não sabia construir uma arca. Como Noé, ele ia construir uma arca, algo que ele não sabia, mas o que significava aquela arca? O propósito, a aliança, porque se Noé construísse aquela arca e tivesse lá dentro com a tua família, Deus ia guardar por causa do propósito, porque para tudo que Deus, ele vai fazer, ele age com propósito. Deus não faz nada do nada por nada. Tudo tem um propósito. E Deus, ele tinha um propósito com Noé e com a sua família naquela arca. Glória a Deus. E Noé, ele não sabia como construir uma arca. E Deus, ele começou a ensinar Noé como ele construiria aquela arca. Olha só o que Deus faz. Quando Deus, ele tem um propósito, quando ele nos manda fazer alguma coisa, ele não joga na nossa mão e diz, toma, se vira. Não, Deus, ele começa a nos dar instruções necessárias para aquilo que ele está preparando, para aquilo que ele está colocando nas nossas mãos. E Deus, ele é um Deus da família. Deus, ele investe na família. E é por isso que o inimigo, ele tem lutado para acabar com as famílias, com o propósito que Deus, ele tem. Olha o número de pessoas que nós estamos vendo, a Bíblia se cumprindo, pai contra filho, filho contra mãe, contra pai, perdão, meus irmãos, está se aumentando a iniquidade. E aí quando Deus, ele começa a dizer para Noé construir aquela arca e vai instruindo a Noé
como Noé teria que fazer aquela arca. E Noé ouve e obedece ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Se Noé não fizesse aquela arca, não construísse aquela arca, aquilo que Deus ele tinha falado com ele, o que aconteceria? Noé e sua família iam perecer no meio daquela tempestade, no meio daquele dilúvio. E ali Noé ouve o que o Senhor está falando e começa a construir como Deus está orientando a Noé. E Noé começa a construir. Meus amados irmãos, Deus falou que ia mandar um dilúvio, 40 dias e 40 noites. Tem coisas que Deus nos manda fazer e muitas das vezes nós não entendemos. A arca é um propósito, a arca é a aliança, e naquele local era um local que não chovia. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. E ali conjecturando, porque a Bíblia ela me permite conjecturar, eu fico imaginando quando Noé vai lá, ouve a voz do Senhor e ele começa a construir aquela arca. E Deus vai falando, ele vai lá, construindo aquela arca. E ele vai fazendo por obediência ao Senhor. E ele vai fazendo. E eu imagino que enquanto Noé, ele estava construindo aquela arca, será que no passado vizinhos, pessoas que moravam naquele local, estavam olhando Noé assim e comentando um com o outro? Vocês estão vendo o que o Noé está fazendo? Noé está construindo alguma coisa. Vamos perguntar? Não, pergunta você. Vamos todo mundo, vamos entender porque tem alguma coisa ali que ele está fazendo. Alguma coisa de diferente Noé está construindo. Vamos perguntar. Eu acredito que enquanto Noé ainda estava lá construindo aquela arca, Deus, pela misericórdia dele, ainda estava dando chance, estava dando oportunidade para que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertesse, porque Deus, ele é um Deus que ele age na hora certa e ele vai deixando, porque ele dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Mas ali Noé estava construindo e aquele povo estava olhando, e eu tenho certeza que se aquele povo se arrependesse e ouvisse e se arrependesse sim dos seus maus caminhos, Deus daria uma nova oportunidade, assim como Deus fez em Nínive, que em Nínive Deus iria destruir aquela cidade, porque ele já não estava se agradando do pecado. Então ele vai lá e manda Jonas profetizar. E Jonas vai lá e profetiza. Aquele povo se arrepende, Deus vai lá e age com misericórdia e não destrói. Então, se talvez tivessem feito isso enquanto Noé estava fazendo aquilo que Deus ele tinha mandado, Deus poderia não mandar o dilúvio. Deus poderia ter tido misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso. Eu acredito que lá as pessoas estavam vendo e até que de repente alguém deve ter perguntado: Noé, o que você está fazendo? E Noé deve ter falado o quê? Eu estou construindo uma arca, que Deus vai mandar um dilúvio, 40 dias e 40 noites. Então Deus está mandando eu construir uma arca. Deus está mandando eu colocar nessa arca minha família, os animais, meus filhos, minha família. Eu acredito e creio sim que Noé pode ter falado isso pode ter acontecido. Mas discerne do Espírito quem está no Espírito. Enquanto Noé estava falando, eu acredito que as pessoas já vêm ter olhado. Vocês estão vendo o que está acontecendo com Noé? Noé falou que está construindo uma arca, porque Deus falou para ele que vai vir um dilúvio 40 dias e 40 noites. E Noé está construindo uma arca. Acredita nisso? Como é que um lugar que não chove vai vir um dilúvio? Como é que um lugar que não chove vai fazer um barco, uma arca? E Noé está perdendo tempo construindo aquilo ali
nada vai acontecer. Já viu isso? E talvez deve ter passado para um, para outro, para um, para outro, e as pessoas sorrindo, dizendo para ele não construir nada, para ele largar aquela coisa da cabeça dele. E Noé estava lá fazendo, Noé estava construindo, porque ele sabia que quem mandou foi Deus, e ele sabe que Deus, ele zela pela tua palavra. Deus, ele sabe e ele vê cada um. Deus conhece o intuito do coração, e Noé estava lá construindo, sem saber como fazer, e Deus falando, vai Noé, faz. Talvez Noé tenha parado e falado assim, Senhor, é isso mesmo que vai acontecer, porque eu estou construindo, as pessoas estão olhando, estão comentando, e aqui não chove, e Deus confirmando, vai Noé, constrói a arca, constrói Noé, não para. E lá foi Noé construindo aquela arca. E assim, quando aquela arca estava construída, que chegou o tempo, Deus, ele dá uma ordem a Noé, Noé, agora entra com a tua família, entra com os animais, entra com teus filhos, entra com as suas noras e tranca a arca, que agora eu vou descer com o dilúvio. Meu Deus. E nós aprendemos com Deus que quando o céu manda, a terra tem que dar o jeito. E o céu fez uma aliança e disse que ia guardar Noé e sua família. A palavra do Senhor, ela nos diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, a tua família não será atingida. Se você estiver na arca, se você estiver no propósito, tem provisão, tem livramento, tem libertação. Deus não vai te deixar sozinho. Se você está no propósito, continua. Na arca é o propósito. E qual é a arca? É debaixo do centro da vontade de Deus. É adorando, é orando, é jejuando, é estando debaixo de uma autoridade espiritual. Debaixo de uma autoridade espiritual é a igreja. Esteja debaixo daquilo que Deus está falando. Porque se você tiver no propósito, pode levantar o que for, que vai bater em retirada em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, glória Jesus. A Deus, e lá Noé entra com a sua família e ele tranca aquela arca. E agora é a hora do Senhor agir. Glória a Deus. E o Senhor manda aquele dilúvio. E quando começa a cair aquele dilúvio, o que acontece com a arca? A terra vai levantando. Levanta, pode ler na palavra do Senhor, ela nos diz. E lá estava a arca. E Deus levantava, porque Deus não esquece da aliança que Ele tem. Deus não esquece da palavra que Ele preparou. Deus não esquece da promessa. Não esquece. Pode passar o tempo que for, mas Deus, Ele é fiel, Ele zela e Ele vai cumprir através das nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Porque o que importa é Ele ser glorificado. O que importa é o nome dEle ser glorificado, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Basta obedecer. Basta estar onde Ele mandou, basta fazer o que Ele falou, ainda que nós não estejamos entendendo nada, ainda que ninguém entenda, porque as propostas de Deus são assim. A gente tenta entender, mas muitas das vezes a gente não entende, porque tem vezes que Ele fala e tem vezes que Ele não fala, mas quando nós obedecemos, Ele começa a mostrar, Ele vai fazendo e a gente fala, gente, não acredito realmente, e o Senhor Ele é glorificado nas nossas vidas. Imagino eu quando começa a ter aquele dilúvio. Eu acredito sim que no meio daquele desespero, que as pessoas não estavam esperando, estavam olhando a arca já fechada, Noé e sua família lá, com alimento, proteção, e ali com a palavra
estamos guardados, protegidos com provisão. Não inibe de vir a tempestade, não inibe de vir o dilúvio, não inibe do inimigo tentar lançar dardos sobre a nossa vida, dizendo que a gente vai morrer, que acabou, é fim da história, que aquela tempestade vai nos atingir. Não inibe isso, mas uma coisa que Deus ele faz é zelar pela promessa. Então, independente, eu tô na arca, estamos no propósito, continua, mas continua tendo uma vida de oração, continua tendo uma vida de jejum, de busca pela palavra, de buscar o Senhor. Está em uma igreja para quando vier o dilúvio, para quando vier a tempestade, e o Senhor dizer, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu protejo, e aonde Deus coloca a mão, o inimigo não toca. Glória O a Deus, inimigo aleluia. não toca. Glória, O inimigo glória, não glória a faz, Deus, mas aleluia. precisa estar alicerçado em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor E Jesus. eu imagino aquelas pessoas batendo na arca. Noé, abre, 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 abre. Deixa a gente entrar. Tá vindo um dilúvio. E Deus dizendo para Noé, não, não abre. Não abre a arca. Fica você e a sua família. E ali durante 40 dias e durante 40 noites, Deus ele cuidou de Noé. Deus cuidou da família dele. E Deus, ele é Deus, meus amados irmãos. Deus destruiu tudo, mas poupou Noé e Aleluia. poupou a sua família Glória a até o tempo que tudo tivesse terminado. E Deus disse para Noé, agora pode sair. E Noé e sua família pôde ver tudo destruído, mas ele e a família dele estavam intactos. Aleluia. Ele e a família dele não ficaram sozinhos. Ele e a família de Deus não foram abandonados. Sabe por quê? Porque Deus ele não abandona. Quando Deus ele tem uma aliança conosco e nós somos justos, Deus ele honra. Glória a Deus, aleluia. E a aliança do Senhor com o justo, ela vai de geração em geração. Aleluia. Não acaba só ali, ela vai de geração em geração. E por causa da aliança que Deus ele tem comigo, Deus ele tem contigo, Deus ele tem cada um de nós, ele está alcançando a nossa família, Glória a Deus, ele está alcançando nossos amigos, pessoas que nós conhecemos, que nós não conhecemos, mas é por causa da aliança, é por causa do propósito Glória. que ele tem nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Sabe quando você ouve assim palavras? Tá vendo aquela pessoa ali? Já era para estar morta. Não era nem para estar viva mais. Mas está vivo. Tá tendo livramento. Meu Deus. Deus está protegendo. Deus está guardando. Não está mendigando pão. Deus está enviando provisão. De pessoas que a gente olha, muitas das vezes o inimigo ele lança umas setas e começa a olhar e dizer, não era nem para aquela pessoa estar viva. Não era nem para estar assim. Esse casamento já era para ter acabado. Não era mais para ser assim, essa pessoa não para emprego. Essa pessoa aí, ó, não vai dar em nada. Não vai dar. E aí, sabe o que Deus faz? Aleluia, pela misericórdia dele. Deus vai lá, salva a pessoa, liberta a pessoa, transforma a pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, assim como foi aquele filho pródigo. Deus limpa, Deus faz uma obra por completo e salva a pessoa, e a pessoa não sabe nem o que aconteceu. Mas sabe por que isso aconteceu? Por causa da aliança que Deus ele tem na vida da pessoa. Deus tem uma aliança e muitas das vezes não piorou ainda. Deus ainda está dando oportunidade. Deus ele está salvando e libertando por causa da promessa, por causa da aliança
que Ele tem na vida da família. E nós não sei qual é o que está acontecendo na vida de cada um. Eu não sei, talvez você tenha falado, Carol, eu entendo que eu preciso estar no centro da vontade do Senhor. Eu entendo que a aliança, o propósito, a arca, eu preciso estar. Eu preciso estar. Mas eu não vejo mais solução para minha vida. Não tem mais jeito para mim. Acabou. Mas Deus, Ele está dizendo, ainda há tempo. Ainda há oportunidade. Os céus estão abertos. As misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. E tem uma aliança feita no céu. Glória a Deus. Deus, Ele tem uma aliança. Mas, Carol, a aliança está quebrada. Volta para Jesus. Meu Deus. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a tua família para Jesus. Entrega o teu casamento para Jesus. Ele pode restaurar. Glória a Deus, aleluia. Porque vocês viram como foi com Noé e com a família dele. Deus destruiu tudo. Mas se hoje você fizer uma aliança com ele, dizer, Senhor, faz uma aliança comigo, muda a minha vida, muda a minha história, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, Ele é fiel e justo, porque você não está vendo, mas tem alguém que está orando por você. Glória a Deus. Você não está vendo, você não sabe, mas tem alguém que está orando por você. Tem uma aliança, tem alguém que está de joelho dobrado, tem alguém que está dizendo, Jesus, tem misericórdia. Dá mais uma oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele está dando uma oportunidade. Quando Deus fechou a arca e a família de Noé estava lá protegida, eles tinham alimentos, eles tinham provisão, eles tinham livramento, eles tinham tudo. Eles puderam ver a glória de Deus. Mas a arca ainda está aberta. Não fechou a porta. Jesus está prestes a voltar. Glória a Deus. Jesus está prestes a voltar. Ainda há tempo. Glória a Deus, aleluia. Ainda há tempo de voltar para o Senhor. Glória a Deus. Não dá mais para viver sofrendo triste, procurando expectativa nos homens, se só Deus pode mudar a sua vida. Você já tentou sozinho, eu não sei porquê, mas Deus está me direcionando para falar isso. Você já tentou, mas você está vendo que você não está conseguindo sozinho. Você não vai conseguir sozinha. Você precisa de Jesus. A salvação ainda está aberta. Ainda dá tempo. Deus, Ele pode agir ao teu favor. Glória a Deus, aleluia. Deus ainda pode te salvar. Deus ainda pode te curar da depressão, da ansiedade. Deus, Ele pode te curar dos seus traumas. Deus, Ele pode mudar a sua vida ainda hoje. O inimigo talvez esteja jogando para você que acabou, que não tem mais chance para você, que não tem mais oportunidade, que o seu lugar já é mesmo no inferno. E Deus, Ele está falando, não. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque se você se arrependeu hoje, Deus, Ele vai se levantar. Ele vai levantar ao teu favor e Ele vai te salvar. Talvez você não esteja vendo, não esteja entendendo. E você diga, nossa, mas ainda há tempo para mim? Há tempo para você sim. O inimigo não quer permitir que você veja a obra que Deus, Ele tem na sua vida. O inimigo, ele está tentando te segurar, sabe por quê? O inimigo, ele não vai mexer com quem não tem propósito. E você tem um propósito. Eu tenho um propósito em Deus, que é a vida eterna, como foi falada hoje em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 também diz que o Senhor não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o lugar do inimigo é no inferno, porque ele sabe que o lugar dele é lá. E pelo lugar dele ser lá, Jesus ter morrido na cruz por nós, o objetivo dele é nos levar. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele, porque lá é um lugar tão horrível que ele não quer ficar sozinho, nem eles aguentam. E é por isso que ele está tentando entrar na nossa casa, na nossa vida, para tentar. Mas Deus, ele está falando, ainda há tempo, ainda há salvação, a promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Venha antes que seja tarde demais, ainda há salvação. Jesus está voltando, e breve ele estará e nos levará para o céu. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra, que essa palavra venha falar, assim como o Senhor está falando comigo, que ele venha falar no coração de cada um dos irmãos. Meu Deus. Amém, irmãos? Me perdoem, deixei cair aqui, mas eu estou tão sentindo a presença do Senhor que eu estou transbordando, Glória porque a presença de Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu Aleluia. só agradeço a Louvado oportunidade seja o nome em do nome Senhor de Jesus. Jesus. E as palmas louvam e agradecem em nome do Senhor.